A sessão recente do Supremo Tribunal Federal, que deliberou sobre as denúncias de uma suposta tentativa de golpe, foi muito mais do que um mero rito jurídico. Nos corredores e nos discursos, desenrolou-se um enredo complexo, com personagens movendo peças em um tabuleiro de xadrez político e institucional. Para entender o que realmente aconteceu, é preciso ir além das manchetes e mergulhar nos bastidores, revelando os detalhes menos óbvios, as tensões subjacentes e o processo decisório que moldou o desenrolar dos acontecimentos. A semente da desconfiança. O relatório da Polícia Federal sob escrutínio ou o cerne da controvérsia reside na gênese da própria acusação. O relatório da Polícia Federal. Fontes internas que preferem o anonimato devido à sensibilidade do tema revelam que a elaboração desses documentos nem sempre segue uma linha de prova incontestável. Há uma pressão velada e por vezes explícita para que os relatórios se coadunem com a narrativa prevalecente. No caso em tela, a defesa do acusado, cujo advogado Chiquini desmontou a tese da PF com dados de geolocalização e testemunhos, escancarou uma prática que poucos ousam questionar publicamente. A insistência da Polícia Federal em manter a versão de que o acusado estaria em Brasília, mesmo diante de evidências da Apple que o situavam em Goiânia, sugere uma predisposição em manter a acusação, independentemente da solidez das provas. Essa rigidez pode ser fruto de uma cultura institucional que prioriza a narrativa da investigação sobre a verdade factual, ou mesmo de uma diretriz superior que impulsiona a construção de um determinado enredo. A tese de que o relatório seria uma ficção criativa ou uma fábula ganha força não apenas pela fragilidade da prova, mas também pela percepção de que a Polícia Federal, em certas operações de alta repercussão, atua mais como um braço investigativo que busca comprovar uma tese pré-existente do que como um órgão de averiguação imparcial. Esse pano de fundo é crucial para compreender as tensões entre a defesa e a acusação, que transcenderam o embate jurídico formal. O juiz promotor. A dupla função e seus motivos ocultos, um dos elementos mais notórios da sessão, foi a performance do ministro Alexandre de Moraes, que, para além de seu papel de julgador, assumiu uma postura ativamente acusatória. Nos bastidores, a explicação para tal comportamento é multifacetada. Há quem diga que a atuação de Moraes reflete uma convicção pessoal inabalável sobre a culpa dos acusados e a gravidade dos eventos. No entanto, análises mais aprofundadas sugerem que sua postura também pode ser interpretada como uma estratégia de comunicação institucional. Ao defender o relatório da Polícia Federal com veemência e ao buscar justificar a tese da acusação, Moraes não apenas reforça a narrativa oficial, mas também envia uma mensagem clara sobre a posição do STF em relação aos fatos investigados. Essa postura, embora controversa do ponto de vista do devido processo legal, pode ser vista por seus defensores como uma tentativa de garantir a estabilidade institucional e de sinalizar a firmeza do judiciário diante de ameaças à ordem democrática. O gaguejar e a dificuldade em elaborar uma resposta coesa para a prova da defesa, embora aparentemente improvisados, podem ser interpretados como um momento de desconforto diante da desmontagem de uma narrativa que parecia inquestionável e, não como um lapso linguístico, o ato de enrolar e gaguejar pode ser uma tática para ganhar tempo ou para desviar o foco da argumentação contundente da defesa. A concepção alargada de golpe, uma estratégia de coerção, a interpretação do ministro Alexandre de Moraes, de que a tentativa de golpe é, na verdade, um crime consumado a partir do momento em que a execução iniciou, mesmo que não haja consumação do ato em si, revela uma estratégia jurídica de contornos amplos. Nos bastidores, essa concepção é vista por alguns como uma forma de maximizar o alcance das acusações, permitindo que atos preparatórios e até mesmo a mera cogitação sejam enquadrados como crimes graves. Essa abordagem não é aleatória. Ela visa ampliar a base de potenciais réus e elevar a gravidade das acusações,
o que, por sua vez, pode servir como um instrumento de dissuasão e de coerção. A analogia com o caso de Dilma Rousseff, que consultou militares sobre a possibilidade de evitar o impeachment, é um exemplo contundente do potencial de retroatividade e abrangência dessa interpretação. A tensão subjacente aqui é a da aplicação seletiva da lei, onde um mesmo ato pode ser interpretado de maneiras distintas dependendo do contexto político e dos agentes envolvidos. Esse é um elemento crucial nos bastidores, onde a linha entre o legal e o político se torna cada vez mais tênue. O áudio de Vladimir, a censura de provas e os interesses ocultos à recusa do STF em aceitar o áudio de Vladimir dos Santos Soares, no qual ele afirma que não houve golpe, pois o ex-presidente Bolsonaro não teria agido. É um dos detalhes que mais expõem os bastidores da decisão. Fontes ligadas à defesa indicam que a não aceitação desse áudio não é apenas uma questão de rito processual. Pelo contrário, é uma decisão estratégica que visa proteger a narrativa da acusação e evitar que elementos dissonantes comprometam a tese central. Se o áudio fosse aceito, ele poderia não apenas isentar Vladimir, mas também fragilizar a acusação contra Bolsonaro, criando uma brecha na narrativa de um golpe orquestrado. A pressão para manter a coerência da acusação, mesmo que isso signifique desconsiderar provas que poderiam beneficiar os réus, é uma tensão constante nos bastidores de processos de alta repercussão política. Há um interesse em construir um enredo homogêneo, e qualquer elemento que o conteste é sistematicamente descartado ou minimizado. Braga Neto. A prisão preventiva como alavanca de delação. O caso do general Braga Neto é um dos mais emblemáticos da dinâmica dos bastidores. Sua prisão preventiva prolongada, sem a apresentação de provas concretas que justifiquem sua detenção, é vista por observadores experientes como uma tática de pressão. Nos corredores da justiça, não é segredo que prisões preventivas podem ser utilizadas como alavancas para a obtenção de delações premiadas. O objetivo nesse cenário não seria necessariamente a punição de Braga Neto em si, mas sim a busca por informações que possam incriminar figuras de maior relevo político, em especial o ex-presidente Bolsonaro. A estratégia do coelhinho, onde um indivíduo é pressionado a entregar outros em troca de benefícios, é uma realidade nos bastidores da justiça brasileira. A permanência de Braga Neto na prisão, apesar da ausência de provas, alimenta a teoria de que ele está sendo cozinhado para ceder e fornecer um depoimento que se encaixe na narrativa da acusação. Essa tensão subjacente entre a busca por justiça e a instrumentalização da prisão para fins de investigação é um tema delicado e raramente discutido abertamente. As duas exceções. Um movimento calculado para legitimar. A decisão de Alexandre de Moraes de não tornar réus Cleverson Ney e Newton Diniz Rodrigues, duas das dezenas de acusados pela PGR, foi recebida com surpresa por alguns e ceticismo por outros. Nos bastidores, essa medida é vista por alguns como um movimento calculado. A inclusão de algumas exceções, onde a denúncia não é aceita, serve para criar a ilusão de imparcialidade e de rigor na análise das provas. Afinal, se todas as denúncias fossem aceitas sem questionamento, a tese de um julgamento show se solidificaria ainda mais. Ao salvar alguns nomes, o STF busca legitimar o processo como um todo, dando a impressão de que cada caso é analisado individualmente e que a decisão é pautada por critérios estritamente jurídicos. No entanto, a pequena proporção de exceções em relação à vasta maioria das denúncias aceitas sugere que essa é mais uma tática de relações públicas do que uma demonstração de uma análise profunda e imparcial de todas as acusações. A tensão aqui reside na delicada balança entre a necessidade de manter uma imagem de justiça e a realidade de um processo que, para muitos, já tem um veredito pré-determinado. A dinâmica do julgamento show. Pressões internas e externas à percepção de que o julgamento é um show, desprovido de uma proposta de justiça ou de direito,
não é apenas uma crítica externa. Ela ressoa nos corredores do próprio judiciário. Fontes próximas aos ministros admitem que há uma pressão considerável para que o STF atue como um guardião da democracia e para que as decisões reflitam essa responsabilidade. Essa pressão pode vir de setores da sociedade civil, da mídia e até mesmo de outras instituições. No entanto, essa pressão pode, em alguns casos, distorcer o processo legal. A busca por um resultado político satisfatório pode se sobrepor à estrita observância das normas jurídicas. A dinâmica do julgamento show implica que o processo é, em grande parte, teatralizado para o consumo público, com a finalidade de transmitir uma mensagem e de gerar um determinado impacto político. As tensões internas, entre ministros, que buscam seguir o rito tradicional, e aqueles que veem a necessidade de uma atuação mais assertiva, são palpáveis nos bastidores. O processo decisório e as forças invisíveis. Processo decisório no STF não é um mero exercício de aplicação fria da lei. Ele é influenciado por uma intrincada rede de interesses, ideologias e relações de poder. Nos bastidores, as conversas entre os ministros, as pressões externas de grupos de interesse e a própria visão de mundo de cada julgador desempenham um papel crucial na formação das decisões. A complexidade dos casos, como a suposta tentativa de golpe, que envolvem implicações políticas profundas, torna essas interações ainda mais intensas. A aparente unanimidade em algumas decisões, ou a clara divisão em outras, reflete a negociação e o alinhamento de forças que ocorrem longe dos olhos do público.